Gilson, você aqui trazendo, vamos puxar aqui para nossa região. Aonde você entrou nessa belíssima história aí para você estar? Você é voluntário, né? Coordenador voluntário aqui de Canaã dos Carajás, é isso? Exatamente. Primeiramente, boa noite, Clebinho, meu irmão em consideração e assim, dizer uma boa noite a todos que estão nos assistindo e antes de adentrar ao mérito, eu gostaria de externar aqui o abraço a todos os nossos parceiros, aos nossos produtores, né, aos presidentes, aos responsáveis pelas entidades que estão nesta terceira edição do Leilão Direito de Viver, que na pessoa do Gustavo Tessarolo, que é o presidente do Lions Clube, o Gilvan Davan e o Denis, que são os responsáveis pelo sindicato, inclusive o Sicampo, Sindicato dos Produtores Rurais, inclusive o Denis é o nosso padrinho do leilão. E também a Agência Canaã, o Léo Ferreira, a Graça, que também são nossos parceiros, as lojas maçônicas aqui de Canaã dos Carajás, a loja Estrela de Canaã, na pessoa do nosso venerável Rafael Modesto, a Cavaleiros do Sol, na pessoa do Fábio Queiroga, né, e o nosso presidente da Associação Comercial, o Wender. Então, assim, dizer que esse é um trabalho que foi iniciado justamente em função de uma parceria, de um trabalho que o LAR já vinha desenvolvendo aqui em Canaã dos Carajás, que atua em 5 pilares, que é o câncer infanto-pediátrico, voltado para a nossa questão aqui hoje, mas ao mesmo tempo atua em outros 4 pilares, que é diabetes, visão, também a questão do alívio à fome e meio ambiente, mas que em função dessa situação de câncer infanto-pediátrico surgiu um convite lá em 2017 e nós tivemos, e ela sempre é voluntária, sempre foi parceira e ela se encontra ali na feira do produtor. Ela foi a primeira paciente encaminhada daqui via essa parceria e nós recebemos logo na sequência, em 2018, um convite da fundação, né, a pessoa que antecedeu, o analista que antecedeu o Celso, né, esteve na cidade, fez um convite para a instituição para que pudéssemos organizar uma equipe e pudéssemos trabalhar uma ajuda ao hospital justamente em função dessa questão que o Celso mencionou, né, os custos, essas questões todas que são necessárias para a manutenção do hospital. E a partir de então nós iniciamos esse trabalho, né, e graças a Deus muito feliz com a parceria de todas as entidades, de todas as pessoas que estão trabalhando por esta causa. Você tem em média mais ou menos quantas pessoas já tiveram o privilégio, né? Porque como a demanda é muito, né? E querendo ou não, tem uma burocracia, né? Que tem que ser, que precisa ser feita, né? Cumprida para estar levando, porque não tem como levar todo mundo. Tem algum critério? Na realidade é o seguinte, existe um procedimento que é um requerimento próprio do hospital, existem 2 formulários, uma ficha de paciente e um outro formulário que é técnico, que um médico especialista ou um médico local, né, vinculado ao SUS, ele atesta aquele encaminhamento com base em todos os exames já realizados por esse paciente. E a partir de então nós realizamos esta solicitação. E aí vem o crivo desta análise. Então passa por primeiramente ao solicitarmos, vai para o setor de triagem, o setor de assistência social e na sequência vai para a equipe de análise clínica. E aí uma junta médica vai avaliar caso a caso e depois nós temos o resultado. E esse resultado ele tem um prazo para que isso ocorra. Em caso infanto-pediátrico, até 72 horas. No caso úteis. Adulto, infanto-pediátrico até 24 horas e adulto até 72 horas úteis. Né? Só que essa demanda ela está cada vez mais latente. Então, às vezes, esse prazo até se torna um pouco mais extenso
conforme o grau de dificuldade, o grau de evolução do CA de cada paciente. Mas é importante a gente deixar claro para as pessoas que hoje nós estamos tratando 72 horas a criança, o câncer infanto-juvenil, que a gente chama, né? E estamos tratando um prazo de até 15 dias para o adulto, dentro dessa perspectiva que o Gilson mencionou. Todo esse trabalho vai para uma junta médica para ser avaliado, com todos os exames necessários. Logicamente, obedecendo o critério dos protocolos de medicina. Em quantidade, você tem uma Desde 2018, né? Nós tivemos em 2000, não serei tão assertivo assim agora com todos os dados em mente, eu tenho no computador ali, mas assim, em números de 43 aproximado, o ano passado nós tivemos 43 casos no geral, e que isso ultrapassaram mais de 500 atendimentos, isso de pacientes daqui de Canaã dos Carajás. Desculpa, eu vou dar uma assessorada. Não, vamos, Gilson, aqui a gente vai ficar, vocês podem ficar à vontade, nós vamos ficar naquele jogo de tênis. Que acontece? Um manda a bola para um, o outro rebate. O paciente chega lá. A nossa proposta, como atendimento humanitário do hospital, é de que quando o paciente chega, ele já é nosso. Ele está dentro das nossas dependências. Entendi. Entendeu? Isso quer dizer que a gente já gudunha ele. Você está no hospital de amor. Então, eu estou falando gudunha, eu estou falando dessa forma, dessa maneira informal, para as pessoas entenderem que quando o paciente chega lá, ele tem toda a estrutura de atendimento para o processo que ele está envolvido. Então, ele chegou, ele tem a recepcionista, ele tem a enfermeira-chefe ou enfermeira de atendimento, ele tem o médico de plantão, ele tem o médico da especialidade dele, ele tem a cama, ele tem todo o processo necessário na mão, o medicamento se ele precisa. Então, quando o Gilson falou 43 pacientes, 500 e quantos atendimentos? 587. 587 atendimentos. O atendimento ele está justamente cercando as necessidades que o paciente tem. São novas consultas, novos exames, novos procedimentos dentro do hospital. Logicamente que isso, para nós, compõe a história do paciente, o histórico que ele já está tendo lá. Sim. Então, a gente fala 43 pacientes, 540... O que são 543? Você tá doido. Assim, só para a gente ficar numa média dessa, a gente fica triste, né? Ter um número assim, fica feliz pelo fato de ter o atendimento, né? Como foi citado aí por vocês, e triste ao mesmo tempo, né? Que é uma doença que vem cada vez mais, né? Posso te dar um outro dado que é interessante em termos de Brasil, em termos de Pará, em termos de Hospital de Amor. Estou falando Pará porque, no caso, aí eu tenho que estar com a responsabilidade do Estado do Pará. No mês de janeiro, alguns dos nossos coordenadores, encaminharam em um número de pacientes maior que do ano passado todo. Meu Deus. Ou seja, o câncer tem se mostrado agressivo. A gente também, além de falar de câncer, além de falar de atendimento humanitário, tem que depois falar de prevenção para o homem, prevenção para a mulher, prevenção para a criança, porque é muito importante isso. É importante entre as famílias. O pessoal que está ouvindo a gente aí, tem que aprender a falar de prevenção no almoço de casa, porque é uma coisa interessante. O câncer não é um bicho de 7 cabeças. Quanto antes ele for detectado, mais rápido, mais fácil mais condições ser tratado, de né? ser tratado, mais condições de ser tratado.